Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vanderlei falando. Nesse vídeo vou corrigir as questões de matemática da prova do dia 20/10 da Prefeitura de Montes Claros. Esse caderno aqui, ó, é o caderno 304 da prova da manhã. Na manhã nós tivemos aqui dois cadernos, o caderno 304 e 305, que tem essas mesmas questões, só que estão em ordens diferentes, mas são as mesmas questões, viu? Então aqui é o caderno 304. Vamos começar aqui? Questão número 11. Em um consultório odontológico, um auxiliar tem uma caixa com 10 fichas de pacientes, das quais 4 são fichas de pacientes adultos e 6 são fichas de pacientes infantis. Se o auxiliar retira uma ficha aleatoriamente, qual é a probabilidade de que a ficha retirada seja de um paciente infantil? Temos aí as 5 opções. Então, pessoal, probabilidade é uma razão entre o número de casos favoráveis, números de casos favoráveis sobre o número total de casos, número total de casos. Nessa situação aqui, ó, o número total de casos é a quantidade total de fichas, que é igual a 10. E o número de casos favoráveis é o que a pergunta está querendo. Ó. Se o auxiliar retira uma ficha aleatoriamente, qual é a probabilidade de que a ficha retirada seja de um paciente infantil? A quantidade de fichas de pacientes infantis são 6. Então, a probabilidade aqui é 6 décimos. Só que aí ó, nós devemos simplificar, né, essa fração. Para simplificar aqui, ó, basta dividir o numerador por 2 e o denominador por 2. Sempre tem que dividir pelo mesmo valor, numerador e denominador. 6 dividido por 2 é 3 e 10 dividido por 2 é 5. Então, a probabilidade é igual a 3 quintos. Qual que é o nosso gabarito? Gabarito, letra D. A probabilidade é de 3 quintos. Questão número 12. No consultório odontológico da Fabiana, há 6 cores diferentes de fio dental. De quantas maneiras diferentes ela pode escolher 3 cores para oferecer aos seus pacientes? Temos aí as 5 opções, né? Pessoal, essa questão é uma questão de combinação. Ela tem 6 opções e vai escolher 3. Então, ela tem 6, escolhe 3. 6, escolhe 3. Por que que é uma questão de combinação simples? Porque a ordem que ela escolher aqui, esses fios, né, não vai influenciar. Se ela escolher azul, preto e verde, é a mesma coisa dela escolher azul, verde e preto, ou verde, azul e preto. Se você trocar a ordem ali, não vai te gerar uma nova combinação. Então, quando é assim, ó, é uma questão de combinação simples. A formulazinha de combinação é essa, ó, uma combinação de n elementos escolhidos PAP é igual a n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. No nosso caso aqui, ó, o n é o total, que é 6, e o p é 3. Então, a gente vai fazer uma combinação ó, de 6 elementos escolhidos 3 a 3, né? Então, isso aqui vai ser igual a 6 fatorial dividido por 3 fatorial. Aí eu tenho que fazer 6 menos 3 fatorial. 6 menos 3 fatorial é 3 fatorial. Já coloquei direto aqui, né? Aqui, ó, você abre esse 6 fatorial até o 3 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Separa no 3 fatorial, por quê? Porque aqui no denominador nós temos 3 fatorial. Esse 3 fatorial aqui eu vou desenvolver. Ó. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 1 é 6. Então, ó, o primeiro ali dá 6 e o outro eu deixo na forma de 3 fatorial mesmo. Porque eu vou simplificar aqui, ó. Como eu tenho a multiplicação, ó, eu posso dividir 3 fatorial por 3 fatorial, que é 1. E eu posso dividir 6 por 6, que é 1 também. Então, vai sobrar para a gente aqui, ó, 5 vezes 4. E 5 vezes 4 é igual a 20.
Então, ó, ela pode escolher 3 cores para oferecer aos seus pacientes de 20 maneiras. Qual que é o nosso gabarito aqui, ó? O nosso gabarito é letra C. Então, essa questão é uma questão de análise combinatória envolvendo combinação simples. E o gabarito aqui é 20, né? Letra C. Questão número 13. O enunciado aqui fala o seguinte: uma caixa com 10 seringas de anestesia dura 5 dias em um consultório. Se o consumo dobrar, então aqui fala, ó, se o consumo dobrar, em quantos dias a mesma caixa acabará? Então, pessoal, é uma questão de regra de 3, né? Regra de 3 simples. 10 seringas duram 5 dias. Vai dobrar o consumo, vai precisar de mais seringas. Então, aqui vai ficar 10 vezes 2. Dobrar é multiplicar por 2. Então, agora, ó, ao invés de precisar de 10 seringas, vai precisar de 20. Quanto tempo que vai durar aí, pessoal? Vai durar X. Agora aqui é o seguinte, essas grandezas aqui, ó, não são diretamente proporcionais. Por quê? Se o consumo aumentou, a quantidade de dias vai diminuir. Então aqui, ó, o consumo aumentou, a quantidade de dias obrigatoriamente vai ter que diminuir, né? Porque se o consumo aumenta, vai durar menos dias. Então nesse caso aqui, ó, você não vai multiplicar cruzado, porque as grandezas são inversamente proporcionais. Aqui você vai multiplicar a reta, ó. É só fazer 20 vezes x, 20 vezes x é igual a 10 vezes 5. 10 vezes 5 é igual a 50. Então, x vai ser igual, o 20 passa ali dividindo 50, a 50 dividido por 20. Aqui nós podemos simplificar, ó. Corta esse zero com esse zero, que é o mesmo que dividir por 10. Então, x vai ser igual a 5 dividido por 2. E 5 dividido por 2 é igual a 2,5. 2,5 dias. Então, vai durar aí, ó, 2,5 dias. O nosso gabarito aqui, ó, é letra A. Então, é uma questão de regra de 3 simples, mas com grandezas inversamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, você não multiplica cruzado, viu? Questão número 14. A figura a seguir apresenta a boca de uma pessoa aberta em um ângulo θ. Duas retas paralelas, RS, uma passando logo abaixo do nariz e a outra sobre o queixo, estão desenhadas na figura. Sabendo que as retas que representam os lábios após o prolongamento se encontram em um ponto acima das retas paralelas e que o prolongamento das extremidades da abertura da boca forma ângulos de 30 e 40 graus, com as retas paralelas, conforme apresenta a figura. Qual é o valor do ângulo θ formado pela abertura da boca? Então, essa letrinha aqui, pessoal, é uma letra grega e muito usada em geometria, quando a gente vai trabalhar com ângulos, né? O ângulo θ. Então, aqui é um ângulo desconhecido. Eu tenho que a reta RS são retas paralelas. A gente representa assim, ó, RS são retas paralelas. Aqui, pessoal, como é que a gente vai descobrir esse ângulo θ aqui, ó? Nós temos um resultado aqui na geometria chamado de teorema dos bicos, que a gente pega assim, quando você pega ângulos que estão de um mesmo lado, quando você tem esse esqueminha de retas paralelas, a soma desses ângulos vai ser igual à soma dos ângulos que estão do lado contrário. E nesse caso aqui eu só tenho θ. Então, θ aqui ó, vai ser igual a 30 mais 40. 30 mais 40 é igual a 70. Θ mede 70 graus. O gabarito aí é a letra C. Outra forma que você pode pensar também de fazer é essa aqui, ó. Você vem aqui e traça uma terceira reta paralela. Ela vai passar aqui, ó, bem no bico aqui, ó. Então você vai ter uma terceira reta paralela. Vou chamar essa retinha aqui de reta A. O que que vai acontecer? Vai dividir o ângulo exatamente em duas partes, viu? Esse ângulo aqui, ó, ele é alterno interno com esse ângulo de 30 graus. Ângulos alternos internos são iguais. Então aqui, ó, esse pedacinho aqui de cima vai medir 30, que eu pintei de preto. E esse pedacinho aqui embaixo, ó, que eu pintei de azul, é alterno interno com esse ângulo de 40 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, esse pedacinho, é alterno interno com esse ângulo de 40 graus. Ângulos alternos internos são o quê? Iguais, congruentes.
Então, o ângulo θ vai ser o quê? Vai ser 30 mais 40. Você poderia usar, fazer, né, resolver dessa forma também. 30 mais 40. Então, θ é igual a 30 mais 40. Então, θ é igual a 70 graus. Eu tenho uma questão aqui, pessoal, resolvida no canal, explicando esse primeiro resultado aqui, ó, o teorema dos bicos. Viu? Depois você dê uma olhadinha lá, é uma das primeiras questões que tem aí para baixo, ok? Depois vocês dêem uma olhadinha aí. Vamos para a questão número 15. Questão número 15. A figura a seguir apresenta duas caixas justapostas, identificadas como A e B. Sabendo que A e B são quadrados e considerando as medidas fornecidas, determine a área do quadrado B. Então, aqui quer descobrir a área desse quadrado B aqui. Mas, para descobrir essa área, eu tenho que descobrir, ó, o valor do lado do quadrado. Vou chamar aqui de x. Então, lembrando que o quadrado possui os quatro lados iguais, né? Então, aqui mede x, aqui vai medir x também, ó, tudo, né? E aqui vai medir x também. O quadrado A tem lado medido 4. Então, aqui mede 4. Esse pedacinho mede 4, aqui mede 4, aqui mede 4 também. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai descobrir a medida x aqui e eu vou pensar em triângulos, né? Eu vou pensar em triângulos que são o quê? Que são semelhantes. Quando a gente tem esse esqueminha aqui, ó, eu vou ter aqui esses triângulos aqui, ó. Esse triângulozinho aqui que eu vou chamar de triângulo 1 e esse triângulo aqui que eu vou chamar de 2, eles são triângulos semelhantes. O que isso significa? Significa que eles possuem lados proporcionais, ok? Então, eu vou ter um triângulo maior ali, que é o triângulo 1, ó. Vou desenhar ele aqui, não vai ficar bonitinho, mas faz de conta que está bonitinho aí, ó. Aqui é o triângulo 1. Esse lado aqui mede 8. E esse lado aqui, ó, é esse aqui. Esse cateto aqui vai medir 4. Eu vou ter o outro triângulo retângulo aqui, que é o pequenininho, ó. Nesse triângulo pequenininho, esse cateto aqui vai medir 4, porque é o lado do quadrado ali também. E esse pedacinho aqui para cima, ó, esse cateto aqui, ó, esse ladinho aqui, eu não sei quanto que ele mede. Vou chamar de y aqui. Tem como a gente descobrir esse pedacinho, que vai ser esse aqui, ó. Por quê? Porque eu sei que daqui para baixo, mede 4. Então, descobrindo esse pedacinho aqui, ó, eu descubro o lado do quadrado maior, certo? Então, como é que eu faço aqui, ó? Eu tenho que esses dois triângulos são semelhantes, então os lados são proporcionais. Eu posso montar uma regrinha de 3 aqui, uma proporção entre eles, né? Eu posso falar assim, ó. O lado que mede 4, que é esse, está para o lado que mede y. Repare aí que eu estou pegando os lados que estão na mesma posição. Da mesma forma que o lado que mede 8 vai estar para o lado que mede 4. Então, o valor de y será, aqui é só multiplicar cruzado, ó. 8y é igual a 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. Se 8 vezes y é 16, y é igual a 16 dividido por 8. E 16 dividido por 8 é igual a 2. Então, esse pedacinho aqui ó, mede 2. Esse aqui mede 4 e esse aqui mede 2. Então, qual que vai ser o valor de x aqui, que é o lado do quadrado? Vai ser igual a 6. Então, x mede quanto? X mede 6. Logo, a área do quadrado B, que tem lado igual a 6, vai ser igual a quanto? A área de um quadrado é o quê? É o valor do lado elevado ao quadrado. Nesse caso, o lado mede 6, então vai ser 6 elevado ao quadrado, e 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é igual a 36. Como a unidade de medida é metros, então é 36 metros quadrados. Gabarito, letra B. Então foi uma questão que envolveu área, mas envolveu o quê? Semelhança de triângulos. Para descobrir esse lado aí, eu tive que usar essa semelhança de triângulos. Descobrindo o lado, era só calcular a área aí, né? Utilizando a formulazinha da área do quadrado, que é muito tranquila, muito de boa. Então vamos para a questão 16. Questão 16. Em uma competição de tiro ao alvo, o alvo possui diâmetro de 32 centímetros. Então, pessoal, já vou pegar aqui, ó, e já ir marcando aqui, ó. O alvo possui diâmetro de 32 centímetros. O diâmetro é o quê? É um segmento de reta que passa pelo centro. E ele
divide a circunferência exatamente em duas partes iguais. Então, o diâmetro é isso. Ó. Então, eu tenho que tudo isso mede 32 centímetros, ok? Então, ó, tudo isso mede 32 centímetros, com o centro no ponto O. O ponto O é esse ponto central aqui do alvo. Um competidor atira e atinge o ponto P. O ponto P está aqui, ó, no alvo, que está a 7 centímetros de distância do centro. 7 centímetros de distância do centro. Então, esse pedacinho aqui, ó, ele mede 7 centímetros. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Esse pedacinho ali, ó, ele mede o quê? Ele mede 7 centímetros. Sabendo que o ponto P está dentro do círculo que forma o alvo, qual é a menor distância entre o ponto P e a circunferência do alvo? A menor distância aqui, pessoal, vai ser a reta aqui, ó, que liga o ponto à linha da circunferência aqui, ó. Então, essa aqui vai ser a menor distância. Vai ser esse pedacinho aqui. Como é que eu encontro ele? Quando você junta esse pedacinho aqui, que eu vou chamar de x, que mede x, e soma com aquele 7 ali, ó, que é a distância do ponto P ao centro, tá vendo que tá tudo em linha reta? Então, quando você soma esse pedacinho que falta, que é x, mais 7, isso aqui vai ser igual ao valor do raio da circunferência do alvo. Para a gente encontrar o raio, a gente vai usar esse diâmetro. Se o diâmetro mede 32 centímetros, o raio vai medir metade. Então, ó, o raio, pessoal, que eu vou chamar de R, é metade do diâmetro que eu vou chamar de D. E o diâmetro é o dobro do raio. Então, para você encontrar o raio tendo diâmetro, é só você pegar o diâmetro e dividir por 2. Então, qual que vai ser o valor do raio ali de R? Vai ser 32 dividido por 2. 32 dividido por 2 é quanto? 32 dividido por 2 é 16. Então, o raio mede 16 centímetros. Então, quando eu somo aqui, ó, x mais 7, isso aqui é igual a 16. Então, para encontrar o x, é só subtrair. Fazer 16 menos 7. E 16 menos 7 é igual a 9. Então, a distância do ponto P à circunferência aqui, ó, a linhazinha da circunferência é quanto? É 9. 9 centímetros. Gabarito, letra A. Vamos para a próxima questão. As Olimpíadas em 2024 ocorreram em Paris entre 26 de julho e 11 de agosto e contaram com a participação de mais de 10 mil atletas em 48 modalidades esportivas. Com base nos dados do quadro de medalhas apresentados na tabela a seguir, qual é a mediana? Qual é a mediana? Então, a questão que está querendo a mediana. Qual é a mediana do total de medalhas conquistadas? O total de medalhas são esses valores aqui, ó. Os Estados Unidos conseguiu 126, a China 91, o Japão 45, a Austrália 53 e a França 64. A mediana aqui vai ser o quê? Vai ser a gente colocar esses dados em ordem crescente e pegar aquele valor que está no centro. Como aqui tem 5 valores, vai existir um valor que está exatamente no centro. Esse valor é a mediana. Se tivesse uma quantidade par de valores, nós teríamos que colocar em ordem crescente e fazer a média dos dois valores centrais ali. Mas aqui, ó, como a quantidade é ímpar, fica mais tranquilo ainda, né? Então, a gente vai colocar isso aqui em ordem crescente. Em ordem crescente, nós temos o quê? O menor ali, a menor quantidade, vai ser 45. Depois de 45, vem 53. Depois de 53, vem 64. Depois de 64, vem 91. Depois de 91, vem 126. Então, quem vai ser a mediana aqui? A mediana é o valor que está no centro. E o valor que está no centro é o valor 64. Essa aqui, ó, é a nossa mediana. Então, a mediana vale 64. Esse resultado aí vai estar no gabarito letra D. Então, gabarito aqui, ó, é letra D. Beleza? Então, para calcular a mediana, é só colocar os dados em ordem crescente e pegar aquele valor que está no centro. Se a quantidade de informações for par, não vai ter um valor exatamente no centro. Então, você vai fazer a média aritmética dos dois. É só somar e dividir por 2.
Questão número 18. Questão número 18, pessoal, cobrou um conceito básico aí, ó, envolvendo aí a função do segundo grau, que teve a ver com a concavidade da parábola. A concavidade da parábola, pessoal, é dada de acordo com o valor desse coeficiente aqui, ó, o coeficiente A, que é o valor que acompanha a variável x elevado ao quadrado. Quando esse coeficiente A é positivo, ou seja, é maior que zero, a concavidade da parábola vai ser voltada para cima. Quando esse coeficiente A é negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então é só você lembrar aqui, ó, você vai ter um rostinho feliz. É quando o coeficiente A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Rostinho triste, ó, é quando a concavidade é voltada para baixo, ou seja, o coeficiente A é negativo. Então, nesse caso aqui, está cobrando exatamente isso. Ó. Considere a parábola representada abaixo, dada pela função f de x é igual a vezes x ao quadrado, mais b vezes x mais c. Com base na função e nas características da parábola, é correto afirmar que o coeficiente a é maior que zero. É claro que a gente teria que analisar os outros aqui, pessoal. Ó. Vamos analisar aqui só para a gente ver melhor essa questão, né? Explorar melhor essa questãozinha aqui. Ó. O delta, quando o delta é negativo, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a parábola não encosta no eixo x. Igual aqui, ó, você tem aqui ó, o plano cartesiano, eixo x e eixo y. Ó. Quando o delta é negativo, a concavidade ela fica assim, ó. Ela não encosta no eixo x, ou seja, a função não possui raízes reais. Quando o delta é zero, que é o que está falando ali na letra B, quando o delta é zero, a parábola vai encostar no eixo x em apenas um ponto. A função aí vai ter duas raízes iguais, ou seja, só uma raiz, né? Ela vai vir aqui, ó, ela vai só encostar aqui, ó, no eixo x em um pontinho aqui. Agora eu tenho ali, ó, o coeficiente c é menor que zero. O coeficiente c é menor que zero. O coeficiente c é o termo independente. Ele indica, pessoal, aonde ele indica o valor, né? O valor desse coeficiente c é aonde a função toca o eixo y. Igual que a gente teria que ver, ó, se aqui fosse 2, é porque o coeficiente c seria 2. Quando o coeficiente c é negativo, é porque a parábola vai cortar o eixo y na parte de baixo aqui, abaixo do eixo x. Viu? Então, ó, a parábola viria aqui, ó, ela tocaria o eixo y abaixo do eixo x aqui, ó. Abaixo do eixo x, viu? Abaixo da origem, né? E quando o coeficiente c é igual a zero, quando o coeficiente c é igual a zero, é porque a parábola ela terá ela passará, né, pela origem. Igual aqui, ó, ela vem aqui, ó, e passa exatamente pela origem, quando o coeficiente c é igual a zero. Dessa forma aí, qual que é o nosso gabarito? Gabarito letra A. Quando o coeficiente A é positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Beleza, pessoal? Próxima questão, questão 19. Essa questão 19 eu vou resolver aqui embaixo. Ó. A questão 19 fala: Carlos trabalha como auxiliar odontológico em uma clínica há alguns anos. Em 2023, ele recebeu um aumento salarial de 5%. No ano seguinte, 2024, a clínica reconheceu o bom desempenho de Carlos e concedeu um novo aumento de 7% sobre o salário ajustado. Então, ó, esse aumento de 7% foi em cima do salário ajustado, que já tinha sofrido um aumento de 5%. Sabendo disso, analise as seguintes afirmativas e escolha a alternativa correta. Aí é o seguinte, pessoal. Carlos tinha um salário anteriormente, que eu não sei o valor. Esse salário aí correspondia a 100% do valor que ele recebia, certo? Aí ele veio e teve um aumento de 7%, não 5% primeiro, né? 5%. Então, ó, se era 100% e teve um aumento de 5%, passou a ser o quê? 105%. Isso aqui em 2023. Só que esse salário, que em relação ao inicial estava
com valor em porcentagem 105%, e antes era 100%, né, porque aumentou 5%, sofreu um aumento de 7%. Só que aqui, pessoal, esse 7% foi em cima disso aqui, ó. Então é só você ver quanto que é 7% de 105, ó. Você calculou 7% de 105. 7% de 105 é 7 sobre 100 vezes 105. Faz aqui, ó, 7 vezes 105, que é a mesma coisa que 105 vezes 7. 7 vezes 5, 35, desce o 5, eleva o 3. 7 vezes 0 é 0, com mais 3 é 3, sobe 1 aqui. 7 vezes 1 é 7, com mais 1 é 8. Então vai ficar 835 sobre 100, que é igual a 8,35. Então aqui é 8,35 o quê? Por cento em relação ao valor inicial, né? Então o que a gente faz aqui? É só somar, é só fazer 105% mais 8,35%. Isso aqui vai dar quanto? 105% mais 8,35, aqui eu vou ter que passar a vírgula e o 00, vai dar 8, 9, 10, 11, 12, vai dar 112,35. 112,35. Então, o que acontece aqui, pessoal? O salário lá em 2022 era 100%, teve um aumento de 5%, passou a ser 105%. Depois teve um aumento de 7%. Esse aumento de 7% aqui, se a gente for comparar com o inicial, equivale a 8,35%. Então é só somar 105 mais 8,35, que vai dar 112,35%. Então o que aconteceu? Em relação ao salário inicial, o aumento total aí, ó, foi de 12,35%. E o nosso gabarito aí vai estar em qual letra? Vai estar na letra E, né? Vai estar na letra E. Uma coisa que a gente poderia pensar aqui, ó, é claro que isso não ia acontecer, mas te ajuda a resolver questões como essa. Você fala que o valor é 100. Faz conta que o salário dela era 100 reais. Fica fora de contexto, né? Aí era 100 reais, teve um aumento de 5%. 5% de 100 é 5. Então é só você somar aqui, ó, mais 5. O salário passou a 105 reais. Depois teve um aumento de 7%. Você vai calcular 7% de 105. Então, ó, somou quanto aqui? Somou 7% de 105 é 8,35. Então, somou aqui mais 8,35 reais. E o salário dele passou a ser quanto? Passou a ser 112,35. Então, de 100 para 112,35, aumentou quanto? Aumentou 12,35. E isso aqui é só você passar para a porcentagem. É 12,35 o quê? Por cento, viu? Gabarito, letra E. Agora a questão número 20, pessoal. Ficou um pouquinho bagunçado aqui, eu peço desculpas, viu? Mas a questão aqui, 20, ela é bem tranquila. Ela envolve números primos. O que que fala aqui, ó? Aqui fala que considere a seguinte sequência de números. Aqui eu tenho 2, depois o 3, depois o 5, depois o 7, depois o 11, depois o 13 e tem um valor em branco aqui. Qual é o próximo número primo? Então aqui, ó, qual é o próximo número primo que completa essa sequência? Número primo é aquele número que só possui dois divisores, que é o número 1 e o próprio número, mas vai ter que ter dois divisores distintos. Então, o primeiro número primo é o 2, depois do 2 é o 3, depois do 3 é o 5. E o 4, professor? O 4 não é primo, porque o 4 pode ser dividido por 2, por 4 e por 1. Então já tem três divisores. O número primo só tem 2. Depois do 5 é o 7. E o 6, professor? O 6 não é primo. O 6 pode ser dividido por 6, por 1, por 3, por 2. Tem 4 divisores. Então você segue essa ideia aí. Então, essa é a sequência dos primeiros primos, ó, 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Depois do 13, o próximo número primo é o 17. Ah, professor, o 15 é primo. Pessoal, o 15 não é primo. O 15, ó, aqui no cantinho, ó, o 15 pode ser dividido pelo 15. 15 dividido por 15 é 1.
O 15 pode ser dividido por 3. 15 dividido por 3 é 5. O 15 pode ser dividido por 5. 15 dividido por 5 é 3. E o 15, ele pode ser dividido por 1. 15 dividido por 1 é 15. Ele possui 4 divisores. Para ser primo, só pode possuir 2. Viu? Então, depois do 13 aqui tinha um 14, tinha um 15, o 16. 14, 15 e 16 possuem mais de 2 divisores, então não são primos. Depois do 13 aqui, ó, o próximo número primo seria o 17. Então, o gabarito aqui, ó, é letra A. Viu? Foi a última questãozinha aí da prova da manhã, viu, gente? Então, ó, espero que você tenha curtido aí essa correção. Espero que tenha te ajudado, viu? Para estudar para outros concursos aí da Banca Cotec. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau!